E aí, gente? Muito bem. Vamos ver se a gente consegue começar agora. Como a gente começou agora, eu preciso saber se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Janaína, Sabrina, me conta uma coisa, vocês estão me vendo e ouvindo? Hã? Flávia entrou. Tati, vendo e ouvindo? Ok, então tá. Então agora eu vou começar falando e o Gustavo entrou comigo, parece que está dando microfonia, parece que a gente está tendo que organizar alguma coisa. Vou entrar de novo ainda. Isso, peraí, gente. Eu vou mudar de ambiente aqui, que eu acho que vai ser melhor. Tá na minha clínica. Então, para quem tá vendo, olha lá o Gustavo. Ó, por que tá dando microfonia? O Gustavo está aqui comigo, a gente estava conversando sobre tudo que vai acontecer. Então, eu vou sentar aqui e vou bater um papo com vocês, como se eu estivesse batendo um papo aqui com alguma outra pessoa, em determinado momento, bem à vontade. Primeira coisa, continuam me vendo e ouvindo bem? Ok. Ok. Bom, vamos lá. A gente programou para essa semana, tá fazendo uma live cada dia da semana com um convidado especial, tá? A gente vai estar falando sobre saúde física, sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sobre saúde espiritual. Quando a gente fala sobre todas essas questões, né, vamos dizer assim, todas essas saúdes, é claro que é indivisível a gente falar de saúde. É claro que a saúde é algo muito mais completo e complexo. Porém, nós podemos subdividir alguns temas, nós podemos subdividir alguns itens, justamente para a gente poder qualificar e quantificar o estado de saúde de cada pessoa. Quando a gente divide, por exemplo, saúde física, dá para a gente entender aspectos moleculares, dá para a gente entender aspectos bioquímicos, dá para entender um pouco mais sobre o movimento e como ele interfere na nossa saúde, tá? Se a gente analisar, por exemplo, que nós somos uma célula, né? Nós nascemos como uma célula, né? Legal, um espermatozoide e tem o óvulo e essa junção toda vai fazendo todo um complexo movimento de multiplicação celular. A gente começa a entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo. E agora eu vou deixar então para o Gustavo se apresentar. O Dr. Gustavo, ele é osteopata, trabalha com pediatria e ele é o convidado de hoje para a gente conversar sobre saúde física. Gustavo, me fala um pouco mais o que você pensa sobre saúde física, sobre saúde. Olá, Daniel. Olá para todo mundo aí. Estão me ouvindo bem também? Então, eu acredito que não tem como a gente fragmentar isso. Não tem como a gente separar isso. Você acabou de falar aí que o espermatozoide rompe tudo para fecundar e formar um. Então, parando para pensar nesse raciocínio, a gente vem de uma só célula, né? Que ela vai se dividir. E com o tempo ela vai virar milhares, milhões, bilhões, trilhões de células. E a gente tem que pensar, parar para pensar, como cada célula responde aos estímulos, como cada célula faz para sobreviver, o que ela capta para ela, o que ela precisa, o que ela coloca para fora também. E isso tudo através de movimentos, né? Então seria uma bioquímica e uma biofísica estando relacionadas, né? Então não tem como a gente separar esses aspectos de uma saúde física e nem de uma saúde, nem da saúde física separada da saúde mental, espiritual, né, emocional, não tem como separar. Mas a live hoje já falou um pouco mais sobre saúde física, quais os parâmetros, quais os aspectos a gente precisa olhar nessas questões. Ok. Então, gente, é o seguinte. Se a gente falar sobre saúde bioquímica, a gente vai estar falando sobre micronutrientes e macronutrientes, ok?
Quando a gente fala de micronutrientes, a gente está falando da influência que tem cada pedacinho do que a gente come, cada pedacinho do que está em nós. E quando a gente fala de macronutrientes, a gente está falando de uma alimentação um pouco mais completa, né? É quando temos ali um alimento que tem mais de uma substância nele. O que nem sempre está claro, principalmente nesse universo da saúde em que a gente lida, é que a interação entre o universo bioquímico e a interação entre o universo biofísico gera um modelo de saúde. Às vezes, a pessoa cuida com exames de sangue, cuida com exames de urina, ela analisa bioquimicamente o corpo dela e nem sempre analisa biofisicamente o corpo dela. Então, existe uma complementação do estado de saúde que pode ser pesquisado por exames bioquímicos ou por testes de movimento. Então, Gustavo, como que você trabalha hoje, por exemplo, quando você atende uma criança? Vamos pensar numa criança. Vamos pensar numa criança que ela não fala, um bebê, e você precisa entender o que ela está sentindo, como é que está a condição de saúde dela. O que você usa? Como que você trabalha aí, nesse caso? Então, um dos parâmetros que a gente trabalha é observar o movimento dela. Mas não aquele movimento, só aquele movimento articular, aquilo também, como é que ela se move, como é que são os reflexos, mas principalmente o movimento que começa dentro da barriga da mãe. O movimento que começa praticamente desde a fecundação. É como a célula ela se expande e se contrai. E esse movimento, à medida que a criança vai desenvolvendo, essas células vão dividindo, esse movimento mecânico, ele vai continuar. Ele continua até o final da vida. Nós chamamos na osteopatia esse movimento de movimento respiratório primário. A sensação que a gente tem é que a criança, ou que o adulto, ou que qualquer pessoa, quando a gente toca e vai buscar ver esse movimento, a sensação que a gente tem é que essa pessoa está respirando através desse movimento, e não só através do pulmão. E esse movimento é que vai ajudar nessa questão da nutrição, nessa questão de trazer esses micronutrientes para as células também. Nós vamos buscar regiões do corpo da criança onde esse movimento é deficiente. Então, quando esse movimento é deficiente em algum lugar, aquela região não está sendo bem nutrida. Geralmente, a gente acha uma região que tem uma rigidez maior, que tem uma região mais dura, né? E o ideal seria a gente trabalhar essa criança, essa pessoa, para que ela tenha não seja nem tão dura em todos os lugares, nem tão mole. Ter um equilíbrio, né? Buscar sempre um equilíbrio nesse sentido. É legal isso, né? Vamos pensar numa árvore. Uma árvore, você planta semente e aí ela vira uma árvore mesmo, ela cresce e aí ela dá frutos, né? E esse fruto retorna novamente para a natureza. E a gente tem uma relação assim, olha só. A gente nasce, a gente se desenvolve também e a gente começa a se alimentar, enfim, do que tem na natureza, do que tem na terra. E isso também é devolvido através da nossa respiração, através da nossa exalação, através do nosso suor, através da nossa evacuação. Então a gente tem aqui alguma coisa semelhante. Isso está relacionado um pouco às leis universais. Se a gente parar para analisar uma célula, tem alguma coisa que entra lá na célula, é usada aquela energia naquele meio ambiente, e aí isso sai também. Isso é a saúde física, entende? Hora que a gente tem um corpo, e a partir desse corpo existe uma movimentação, um aproveitamento da energia externa, e ela vem para o momento interno, e depois alguma coisa é transformada ali. Uma parte é a energia que sai pela fala, uma parte é a energia que sai pelo movimento, e uma outra parte vai voltar ali para a própria terra. Entende o que eu estou falando de saúde física? Não sei se o Gustavo aqui concorda comigo. A gente está falando que precisa de um corpo para poder acontecer a saúde física, entende? Tem que ter uma matéria. Então eu tenho o corpo. O corpo é matéria. E eu preciso abastecer esse corpo com alguma coisa. E esse corpo manifesta energia através de ações. E estas ações são
movimentos. Essa comida que a gente tem e essa energia intrínseca que cada célula tem, ela automaticamente vai ser utilizada no universo, no mundo. Então, nós somos um conjunto de bioquímica, um conjunto de terra, tá? Terra aqui, eu estou querendo dizer a alimentação, enfim, se a gente come animais, os animais comem as plantas, então a gente tem uma coisa de terra, uma coisa de densidade no nosso corpo. E a partir deste ponto, né, dessa densidade, a gente manifesta através da nossa energia algo para o mundo. Tá? Esse é o ponto, eu acho que a gente pode falar aqui da saúde física. É essa manifestação. Né? Gustavo, como que você entende isso que eu falei aqui para o pessoal? Então, é interessante estar falando dessa questão de manifestação, né? O nosso corpo ele é moldado, muitas vezes, por estímulos que vêm de fora. Por exemplo, na vida intrauterina, uma criança que está lá dentro da barriga da mãe, o embrião está lá ainda, e a mãe está passando por algum estresse, alguma coisa na vida, e a hora que ela lembra que ela está grávida, ela fica preocupada se isso vai ou não, ela vai conseguir criar aquela criança. Às vezes ela não tem o apoio da família, o apoio do pai da criança, ela fica em dúvida, mesmo que ela tenha esse apoio normal, toda mulher ficar na dúvida se vai conseguir criar ou não, todo pai tem isso também. E quando ela lembra disso, que ela está grávida, vem o útero dela se contrai, diminui a temperatura de nutrientes que chegam lá. Isso vai gerar no embrião, no feto que está lá dentro, um estímulo. Gera um estímulo. Que é como se ele percebesse que sempre que ele se movimenta, e a mãe dele lembra dessa gestação, essa falta de conforto que ele fica é como se ele tivesse, eu não posso existir. Né? Quanto menos existir, melhor. Porque quando ele não se movimenta muito, vai chegar mais sangue, vai chegar mais ambiente. E isso vai repercutir nele na vida adulta. Vai ser uma pessoa geralmente um pouco mais calada, vai ser uma pessoa um pouco mais fechada, mas também vai ser uma pessoa extremamente criativa. É aquela pessoa que a gente vê, né, que tem aquelas ideias fora da caixa. Aquela pessoa que chega com uma solução totalmente diferente. Peraí que isso aí me interessa. Eu tô achando que eu sou esse bebê aí. Como é que é mesmo? Você tem bastante disso. Né? Isso quem fala é o Reich. Né? O Reich fala sobre traços de caráter. Né? O Lowen também, que é psicanalista também, ele começou a trabalhar um pouco nessa área. E esses traços de caráter, todos nós temos esses traços de caráter. Todos nós temos um pouco de cada. São 5 traços. Então, tem um traço que se desenvolve na vida intrauterina, esse traço que eu comentei. Tem um traço que se desenvolve depois de um mês de nascimento, que é um traço de já está milenizando, já está amadurecendo a região do sistema nervoso, nessa região da garganta, do pescoço, dos ombros. Então, é um traço que quem tem muito desse traço gosta de falar, gosta de conversar, gosta de contar, gosta de comer uma comida gostosa, gosta de beber. Né? Quando as pessoas desse traço estão na dor, estão com algum conflito nesse traço, geralmente uma pessoa que come muito tende a Acho que sou eu mesmo. Depois desse traço vem outro traço, é quando a criança começa a interagir com o mundo. Nessa interação com o mundo, ele entende, ele percebe que quando ele faz alguma coisa, é uma coisa em troca. Então, o pai e a mãe colocam ele para andar, ele anda todo mundo para te comer, andou, que legal, ele ganha um carinho, ganha um elogio, ganha uma atenção. E quando ele não faz isso, ninguém dá muita atenção para ele. Percebe desse jeito. Então, esse traço é um ótimo, lá na frente, vai ser um ótimo negociador. Se ele tiver no recurso dele, né? Vai ser uma pessoa que vai viver em troca, vai ser um ótimo vendedor. É um traço que, quando na dor, ele vai querer manipular as pessoas. E quando tiver na dor, ele vai querer manipular as pessoas. E no recurso, ele vai querer ajudar as pessoas nessa questão de troca. Eu tenho um celular, você quer comprar um celular. Tudo bem, eu vou te vender um celular. A questão é se querer um celular, eu quero te vender.
Então, eu posso te manipular para você querer um relógio. Não, você vai, você você vai entrar em desvantagem, vai te manipular nesse sentido. Tem um outro traço também, depois disso, que é um traço que acontece no momento do desfraude. Quando a criança é desfraudada antes do tempo, quando a criança ela se sente humilhada porque fez xixi um pouco na roupa, né? Não quer dizer que alguém chamou a atenção dela ou humilhou ela, mas foi a maneira que ela percebeu aquilo. Às vezes, plasma um cocô, o pai ou a mãe com o maior amor do mundo, assim, mas você podia ter me avisado, você já sabe fazer, só que ele não tem o controle daquela região desse. Então, ele começa a se sentir humilhado. Então, é um traço que vai prestar bastante atenção aos detalhes. É aquele traço extremamente perfeccionista. Um traço que a pessoa, você pode dar qualquer serviço para essa pessoa que ela vai te entregar pronto. É um traço que tem muita execução, né? Mas ele executa no tempo dele, não tem agilidade. Porque como ele quer ser perfeccionista, ser bem detalhista, ele não vai fazer nada muito rápido. E um outro traço que a gente tem, que é um traço que a gente desenvolve quando a gente começa a perceber que o mundo é feito aos pares. Papai tem a mamãe, tio tem a titia, eu tenho a vovó. Eu vou buscar meu par. O menino busca o par na mãe e a menina busca o par dela no pai. Então, minha mãe chega para mim e fala: você é o amor da minha vida, eu te amo, você é meu príncipe. E vai dormir com o pai. Põe na cama para dormir e vai dormir com o pai. O pai chega para a menina e fala: minha princesinha, meu amor da minha vida, eu te amo. E deixa em casa e vai trabalhar. Então, a pessoa se sente tocada. Então, a pessoa que lembrou muito. Eu estou aqui com um projeto A, mas se eu der certo, eu já tenho um projeto B. Então, ele acha que todo mundo lembrou. Todo mundo tem medo de ser traído. Então, muitas vezes, quando ele está na dor dele, ele vai ter dificuldade de se entregar nos relacionamentos. Porque ele acha que aquela pessoa vai trair. E quando ele está no recurso dele, é um traço extremamente competitivo, é um traço perfeccionista, faz tudo muito bem feito, tudo que se propõe faz muito bem feito. E tanto esse traço, quanto o segundo traço e o terceiro, são traços que gostam muito de brilhar, de aparecer. Normalmente, Entendi. a gente vê muito esse tipo de traço nos artistas. O Gustavo, E a os gente, outros traços gostam mais de a gente foi para um lado muito bacana também, em que a gente fala que o movimento, então, de dentro do útero, o movimento nas fases da infância podem alterar ou contribuir ou influenciar a personalidade da criança, certo? É isso, né? Pois é. E isso também tem uma relação, eu penso, com o próprio corpo no seguinte sentido. A manifestação, às vezes, da reação comportamental das pessoas depende do nosso corpo, né? Você já parou para analisar que se eu chego aqui e eu tô, sei lá, com barba e bigode, e se tiver tudo branco, as pessoas podem ter uma reação de, peraí, o Dean agora tá com barba e bigode, etc. Né? Se eu tô muito gordo, se eu tô muito magro, se eu ponho roupa, não ponho outra roupa, enfim. Existe uma relação com a nossa imagem visual, e aí vou chegar no que eu quero dizer da saúde física. Existe uma relação da nossa imagem visual com o que é criado internamente para a pessoa. Ou seja, a hora que ela vê alguma coisa, ela inventa algo. Isso faz muito sentido, e eu até vou abordar isso na quarta-feira sobre saúde mental. E algumas coisas que nós falamos aqui, eu vou abordar amanhã sobre saúde emocional também. Tá? Porque a gente está falando que através do olhar que uma pessoa coloca no corpo, no físico que você tem, a gente tem ali percepções e dá para ter interpretações do corpo sobre emoções e ainda dá para entender um pouco de como a pessoa tem tendência a pensar. Que loucura, né? Mas a se a gente gente aprende a ler a voltar, pessoa. A gente aprende a ler a pessoa, como ela funciona realmente. Não é tudo, não é
não é ler totalmente, mas você entende como é que em determinada situação ela normalmente vai agir ou não, entendeu? Então, uma pessoa que você entende que tem um traço de caráter muito alto, desse último exemplo, você vai colocar ela para falar, você vai colocar ela para aparecer. Uma pessoa que lá na vida teve que ficar quietinho, não quis existir, você vai pôr ele para dar ideia do que essa outra pessoa vai falar. Né? Então, assim, são questões que são muito interessantes. E isso molda o corpo da pessoa. Você consegue ler isso no corpo da pessoa. Esse primeiro traço, ele tem a cabeça maior, tem a testa grande, tem os olhos mais aqueles esbugalhados, sabe? E meio assustado, e o corpo magro. Você olha para o corpo daquela pessoa, parece que nunca funciona o corpo carrega a cabeça. Não é uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma atividade, que vai para a academia e fazer musculação. E ela também nem gosta disso. O segundo traço já é um traço do corpo mais arredondado, mais flácido. Aquela pessoa com perna grossa, mas parece que ele não vai aumentar o peso. Então, aquela pessoa também, ela vai para a academia, vai malhar, e não vai ficar magrinha, sarada, igual a gente fala. Porque esse sarado, esse padrão de beleza que a gente tem hoje, é do último traço que eu comentei. O último traço, ele vai para a academia já vai ter resultado. Né? Ele tem um corpo mais harmônico, ele tem um corpo mais simples. Sim, né? A gente está quase chegando em 9 horas, a gente programou uma live de 30 minutos hoje. Está um pouco picado o som do Gustavo, né? E nós vamos falar disso mais para frente também, do que você está me colocando, tá? O que eu queria, para a gente poder só encerrar, vou encerrar, e eu vou falar algumas coisas, e depois você finaliza também, para a gente não estender demais esse primeiro momento, que eu estou retornando aí às redes sociais de uma forma geral. Então, primeira coisa, e você vai vendo se você concorda aí comigo do que a gente falou. Primeira coisa, há uma interação entre a bioquímica e a biofísica. A bioquímica tem uma relação com toda a movimentação celular, com a alimentação, e isso tudo gera um efeito que é natural, é lei do universo, né? A gente entra e sai, e a forma como essa possível alimentação entra depende da energia que a gente manifesta para o universo. Porém, fisicamente, se eu entendi correto o que você está me falando, né, fisicamente, conforme a temperatura do útero, conforme os sentimentos da mãe, conforme a maneira como foi levada a primeira infância de uma criança, ela também modifica de tal maneira o corpo dela que muda até tendências a reações fisiológicas, emocionais e comportamentais. Né? É uma das teorias. E aí que, à medida em que a gente vai crescendo, à medida em que a gente vai se reconhecendo, né, vai ficando mais fácil da gente entender por que que eu sou gordinho, sou magrinho, sou mais forte, por que que eu choro, por que que eu sou rígido, por que que eu sou frio, ou por que que eu sou carente, e assim por diante. Então, você foi além até do que é a proposta de hoje, porque a gente está falando que existe uma interação bioquímica, existe uma interação biofísica, só que a interação biofísica, que eu até queria falar hoje, ela vai além do nosso corpo, porque o ato de eu tomar sol, o ato de eu tomar vento, o ato de eu tomar frio, o ato de eu ouvir música, tudo isso mexe com a bioquímica, mexe com a fisiologia, mexe com o metabolismo. Só que o meio em que eu estou inserido mexe também com os meus estados emocionais e mexe com a minha bioquímica. É um assunto muito amplo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esta semana 30 minutos de live sobre uma prévia, uma introdução de cada um desses assuntos. Na semana que vem, no YouTube, eu vou fazer uma explicação com o que a gente conseguiu levantar de ferramentas no meu YouTube, tá? Sobre saúde física, emocional, mental e espiritual, tá? Então, eu já estou convidando para o meu YouTube na semana que vem para que a gente possa conversar mais detalhadamente sobre esses aspectos. E, a partir disso, a gente vai precisar abrir uma frente de conversação.
como que a gente faz para interagir com tanto conhecimento hoje em dia, né? Como que um profissional da área de saúde define se ele precisa atuar fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente? Como que faz? Por exemplo, o que eu recebo aqui, Gustavo, eu não sei você, eu recebo aqui pacientes que falam assim, doutor Dean, eu já passei por 10 médicos, eu já passei por psicólogo, eu já passei por fisioterapeuta, eu já passei em academia e eu continuo com um problema. Meu diagnóstico às vezes não está fechado. Ou se está fechado, no tratamento proposto eu não tive resultado. Então, aqui é um desafio para a gente na área de saúde, né? É um desafio saber até que ponto vai o que eu faço, até que ponto eu preciso de um colega e como a gente conversa. Como a gente conversa sobre saúde física, emocional, mental e espiritual, né? Eu sinto muito o retorno, sabe? Um feedback positivo do paciente. Quando eu pergunto para ele, olha, como está em casa? Como é que está no casamento? Como é que está a vida sexual? Sabe? Você tem meditado? O que está te ocupando? Como é que está a parte de financeira? Sabe? Você tem religião? Não tem religião? Como que você cultiva isso? Então, é nesse ponto que eu acho que a gente deve refletir um pouco mais. Eu vou finalizar aqui dizendo, Gustavo, que o futuro da saúde, ele é multidisciplinar e multiprofissional. E que não é o paciente que vai dar as cartas para isso, sabe? Ele vai exigir isso, mas ele não sabe onde buscar. É o movimento dos profissionais da área de saúde, de ter humildade, de ouvir o colega, de reconhecer aquilo que não sabe, de participar junto no processo de reconhecimento dessa força vital do paciente, que vai levar a um estado de saúde geral, né? Vou compartilhar com vocês em algum momento, por exemplo, a história do meu pai, que foi uma história que aconteceu no passado, em que ele, na busca de saúde dele, teve vários processos específicos e realmente ele quase foi, né? E a gente, olhando ele como um todo, físico, emocional, mental e espiritual, a gente conseguiu retomar um estado de saúde. Então, eu termino agradecendo muito você, Gustavo. Vou deixar as últimas palavras para você. Estou encerrando, vou deixar salvo aqui e amanhã a gente vai aprofundar nessas questões emocionais. E na semana que vem a gente aprofunda mais ainda para mergulhar profundamente nesse assunto, tá bom? Obrigado pelo convite aí, né? Concordo também que o futuro hoje do tratamento de saúde vai ser uma coisa bem integrada, multidisciplinar, mas eu espero que não seja tão multidisciplinar igual é hoje, no sentido de que cada um cuide de uma parte do corpo, né? A gente tem que ser um multidisciplinar olhando um todo. Eu olho, por exemplo, muito a parte biofísica daquele paciente. Tem aquele profissional que olha mais a bioquímica, olha a alimentação. O paciente chega para mim, eu não vou passar dieta, né? Eu posso dar alguma orientação, olha, esse alimento ele tem um teor mais inflamatório, evita ele, se beneficia com essa inflamação, depois você volta a consumir. Mas dieta a gente não passa, né? Não pode passar um medicamento para a bioquímica do paciente, né? Então, assim, eu espero que a medicina evolua para isso mesmo, os cuidados com a saúde evoluam para esse sentido mesmo, mas no sentido de ver a pessoa como um todo, mais como um todo. E perceber também o limite de cada um, né? A gente não vai conseguir perceber o todo, até a hora que, é o que você falou, é a hora que eu vou precisar de um amigo, de um colega, para ajudar no tratamento daquela pessoa, né? Então é isso aí, eu acredito muito nisso também. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo aí que tirou meia horinha do tempo hoje para bater esse papo. Tá ok, gente? Muito obrigado. Amanhã a gente vai trazer mais um assunto aí sobre saúde emocional. E é muito amplo, tá? A gente vai condensar tudo isso e aprofundar na semana que vem, para que a gente possa não ser só uma informaçãozinha, mas que possa realmente acrescentar um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Então é isso. Boa noite. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo. Tchau, até mais. Obrigado.